Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, aula de ensino religioso para o 7º ano, e nós vamos conversar sobre os princípios éticos e os valores morais dos povos indígenas brasileiros, a riqueza cultural dos povos indígenas brasileiros. E os objetivos desta aula são conhecer alguns princípios éticos e valores morais dos povos indígenas ou ainda povos nativos, povos originários, identificar a relação entre a religiosidade dos povos nativos com o respeito à natureza, com o equilíbrio da natureza, com a ecologia, com a sustentabilidade. Temas que estão bastante em voga, são muito falados hoje em dia, mas que desde a sua remota origem os povos indígenas já abordavam. Vamos começar com uma reflexão. Você já percebeu a relação de respeito que os povos indígenas têm com a natureza? Já parou para pensar que muitas coisas que são ditas pelos cientistas e pelos defensores da ecologia e do meio ambiente têm relação com a religiosidade indígena? Vocês já perceberam esta relação harmoniosa em que procuram viver os povos originários? Como eles de fato são os verdadeiros defensores da natureza e o quanto nós temos que aprender com esses povos. Então, a ética indígena, ela consiste em manter um profundo equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o respeito com a natureza, que é considerada sagrada. Porque, é claro, quando nós pensamos em ecologia, não podemos pensar o homem fora da natureza. Então, os povos indígenas também vivem da natureza. É dela que tiram seus alimentos, sua caça, a matéria-prima para suas casas, mas eles reconhecem a importância do equilíbrio. Ética é um conceito bastante ocidental, de origem grega. Ethos significa lei, uma reflexão sobre a moral. Sem ter o uso dessa palavra, ética, existem preceitos, existe uma moral religiosa indígena ligada à necessidade existente com o respeito a toda a natureza, pois sem a natureza nós também não existiríamos. A religiosidade indígena remonta à própria origem do seu povo, ou seja, surgiu com os próprios indígenas e é mantida por meio da cosmovisão, ou seja, dos mitos, que são transmitidos por meio da oralidade. A religiosidade dos povos originários das Américas é fortemente ligada ao respeito aos ancestrais e à natureza. Isso quer dizer que a religiosidade dos povos indígenas, bom, primeiro a gente tem que entender que existe uma variedade de povos indígenas e eles não são todos iguais. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua religiosidade. Mas o que eles têm em comum? Respeito pelos espíritos dos ancestrais, seus avós, bisavós, tataravós, aqueles que vieram antes de nós. E também por toda a natureza. São duas coisas importantes, que é sagrado para os povos indígenas: o respeito aos ancestrais e a harmonia e o equilíbrio com a natureza. Estão gostando da aula até aqui? Vocês sabiam dessa relação dos povos indígenas com a natureza e com os ancestrais? E é nisso que se baseia a sua ética. Agora, eu vou ler para vocês uma citação de um xamã, de um pajé, de um curandeiro ou ainda de um líder religioso indígena. Vamos ver o que ele fala sobre a religiosidade, sobre a ética indígena. Na verdade, minha tradição religiosa, sequer o conceito de religião existe. Vemos como uma maneira de viver, de existir. Então, nos interessamos muito pelo que os outros têm para nos dizer sobre a sua maneira de ver o mundo. Porém, sentimos muito por não sermos compreendidos na nossa maneira de ser e sofremos tanto preconceito por preservar a natureza, nos veem como se fôssemos contra o progresso. O que o pajé, o xamã Avajupoti, está dizendo com isso? Que a religiosidade dele é diferente da religiosidade do homem branco, que tem a crença em Deus, no mundo depois da morte, pecado, enfim, punição, céu e inferno. Para eles, a religiosidade é a forma como eles vivem, com seus irmãos, com a natureza e com a memória dos ancestrais.
E eles, por isso, querem conhecer também a religiosidade do homem branco, mas eles sentem muito porque eles sofrem preconceito. Por essa questão do respeito à natureza, muitos acham que eles são contra o progresso, pelo contrário. Só que eles entendem que o progresso não pode passar por cima da necessidade do respeito à ecologia, como eu já disse, do meio ambiente, da sustentabilidade e do respeito à natureza. Bom, agora nós vamos fazer uma atividade para que vocês coloquem a mão na massa. Então, nesta atividade, vou ler para vocês aqui a indicação. Os princípios éticos e morais das religiões de matriz indígena estão relacionados à natureza e aos ancestrais. Escreva um texto dissertando sobre a importância da preservação da natureza para a sobrevivência da humanidade. Então, neste texto, você deverá escrever brevemente em um parágrafo ou dois sobre qual é a importância da preservação da natureza para a sobrevivência da própria humanidade. Então, está com vocês.
Voltamos com a aula Paraná, Ensino Religioso, 7º ano, Preceitos Éticos e Valores Morais dos Povos Indígenas. E nesta atividade, vocês foram convidados a escrever sobre a importância da preservação da natureza para a sobrevivência da humanidade. Inclusive, nós não sobreviveríamos de fato sem a natureza. Hoje é um grande risco o descongelamento das calotas polares, formação de desertos, ou seja, a degradação ambiental é um risco à sobrevivência da humanidade na Terra. Por isso é tão importante preservarmos o meio ambiente, consumirmos com consciência, e isso tudo faz parte da religiosidade dos povos indígenas. Bom, existe uma carta do cacique Seattle, um grande líder do povo indígena da América do Norte, que expressa bastante como é a ética dos povos indígenas. Vocês já ouviram falar da carta do cacique Seattle? Ela traz essa importante relação dos indígenas com o meio ambiente. Por meio desta carta, a gente vai conhecer um pouquinho mais essa relação de equilíbrio e harmonia que é sagrado para os indígenas quando se trata da natureza. Então, no ano de 1854, o presidente dos Estados Unidos fez uma tribo indígena a proposta de comprar grande parte das suas terras, oferecendo em contrapartida uma concessão de uma outra reserva. O texto da resposta do chefe Seattle foi distribuído pela ONU e tem sido o mais belo pronunciamento já feito em defesa do meio ambiente. A resposta do cacique Seattle, do chefe Seattle, então tornou-se uma das cartas que é distribuída pela ONU e tem sido aí uma forma de expressar a religiosidade dos povos indígenas. E ela diz: como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los ou vendê-los? Cada pedaço da terra é sagrada para o meu povo. Então, o cacique Seattle respondeu para o presidente dos Estados Unidos, em Washington. Ele disse: como eu posso vender o calor do sol, o céu, ou o calor da terra, o ar, a água? Eu não posso vender aquilo que não é meu, porque tudo isso é sagrado para o meu povo. Ele ainda disse, portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e seremos seus irmãos. Portanto, nós vamos considerar a sua oferta de comprar a terra, mas isso não será fácil. A terra é sagrada para nós. Sendo inteligente, o cacique Seattle respondeu que iria considerar, porque ele sabe que seriam invadidos de qualquer forma, mas ele disse que vender as suas terras não seria uma tarefa fácil, porque ele sabe que iam ser colocados numa reserva indígena. Querendo ou não, o homem branco ia tomar as suas terras, mas isso não seria fácil, porque para o indígena a mãe terra é considerada sagrada. E ele continuou: esta água brilhante que escorre dos riachos e rios não é apenas águas, mas o sangue dos nossos antepassados. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala dos acontecimentos e da lembrança da vida do meu povo. Do murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Então, vejam que ele relaciona aqui que toda a beleza da terra, assim como ela dá vida para todos os seres humanos, a água é o sangue dos ancestrais. O barulho das águas é o murmúrio, a voz dos ancestrais. Então, ele está relacionando o fato da terra ser sagrada para os povos indígenas com o espírito dos ancestrais. Porque para eles, os ancestrais, assim como todos os seres quando morrem, voltam para a Mãe Terra como uma energia que continua vivendo na natureza. Por isso, então, ele queria que fosse ensinado para as crianças isso que nós estamos conversando aqui na aula de ensino religioso, do respeito, da necessidade e o respeito, não só às outras pessoas, aos animais, às plantas, mas com a terra como um todo. E ele diz: os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar e ensinar os seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também.
Para todos os povos indígenas no mundo todo, os rios são seres vivos, têm personalidade, são como uma pessoa. Eles navegam com suas canoas, eles pescam, eles nadam, eles bebem a água, eles brincam. E eles ensinam isso para os seus filhos. E o cacique Seattle pede, assim como muitos outros chefes indígenas, que nós ensinemos isso para vocês nas nossas escolas. O ar é precioso para o homem vermelho. Todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O vento que deu ao nosso primeiro avô o seu inspirar também recebe o último suspiro. Olha que coisa mais linda. Ele está dizendo que o ar que nós respiramos é o mesmo ar no mundo todo. E que o mesmo ar que deu o primeiro sopro de vida para o primeiro ancestral recebe o último sopro de vida de cada um de nós. Porque na religiosidade indígena, tudo está intimamente conectado. Tudo está ligado. Tudo faz parte da mesma vida num fluxo constante. E é sobre isso que se trata a ética dos povos indígenas. Bem, agora nós vamos fazer mais uma atividade para ver o que vocês aprenderam nesta aula, que eu espero que vocês estejam gostando, porque traz essa questão bem importante da ética indígena e tudo que nós temos que aprender com os povos nativos. Bom, depois de ler com atenção a carta do cacique Seattle, escreva o que você entendeu e quais são os valores éticos e morais percebidos nas palavras do líder indígena. Então, nesta atividade, vocês devem escrever um pequeno texto sobre o que você entendeu da carta do cacique Seattle. Então, agora está com vocês.
voltamos com mais aula Paraná e estamos falando de um tema bastante importante que é a ética, os princípios morais, os valores dos povos indígenas. Nesta aula, nós descobrimos muitas coisas importantes, mas uma delas que está na atividade é a Carta do Cacique Seattle. E vocês foram convidados a escrever um texto sobre o que vocês aprenderam. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa atividade. Não esqueçam de socializar com os seus colegas durante a aula, com o seu professor. Então, nesta aula, nós aprendemos que os princípios éticos e os valores morais dos povos indígenas estão ligados tanto ao respeito com os ancestrais, como também à necessidade de preservarmos a natureza. Não apenas porque nós precisamos dela para viver, como aprendemos nas aulas de ecologia e sustentabilidade, mas para os povos indígenas, a água, a terra, o ar, tudo isso está vivo, tem espírito e o mesmo espírito nosso está presente na natureza. Para eles, o primeiro ancestral respirou o sopro do ar e assim como voltará para o ar. Para eles, quando nós morremos, voltamos para a natureza. Por isso é tão importante esse respeito necessário com equilíbrio com a natureza. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta aula e eu me despeço de vocês dizendo para todos os nossos irmãos judeus, Shalom, para os muçulmanos, Salam Aleikum, para todo mundo que é de Candomblé, Axé, para os irmãos umbandistas, Saravá, para os espíritas, que assim seja, para os cristãos de um modo geral, amém. Para os orientalistas, budistas, Namastê, para todos do movimento Hare Krishna, e para os povos indígenas de todo o Brasil, Atié, Aeretê, Nhamandu. Não se esqueçam, vamos sempre respeitar a liberdade religiosa do outro. E até a próxima aula.